Olá, bom dia. Nós estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical nesta manhã deste dia. Louvamos a Deus pela tua presença. Estamos estudando o livro de Levíticos, mas de uma perspectiva do livro de Hebreus. E hoje a gente vai ampliar um pouco mais, porque nós estamos estudando a lei de Deus, estamos fazendo uma série sobre a lei de Deus e chegamos justamente nesse livro que é difícil de ler, difícil de entender, que é o livro de Levíticos. Hoje nós vamos entender uma figura que não aparece em Levíticos, mas que é importante para que nós possamos entender a relação desta pessoa com Jesus Cristo. Nós vamos orar nesse instante e você é nosso convidado para participar desse estudo fascinante da Palavra de Deus. A escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo te recebe com alegria. Eu sou o reverendo Evaldo Beranger e serei o seu professor nessa aula. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos dá sempre algo novo para os nossos corações. E hoje nós queremos aprender mais da tua palavra. Te pedimos a tua iluminação sobre a palavra, sobre o pregador, sobre o professor e sobre os alunos, ó Pai, para que todos possamos compreender os mistérios e os segredos que a tua palavra não nos deixa sem conhecer. Ela nos revela aquilo que nós precisamos saber. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, queridos, eu quero começar aqui compartilhando com vocês essa tela. Eu vou compartilhar hoje de um jeito diferente essa tela, porque novidades, e eu gosto de novidade. Então, vamos trabalhar aqui com o nosso assunto, que é justamente um sacerdócio eterno. Um sacerdócio eterno. A Bíblia diz lá no Salmo 110, versículo 4, e nós estamos lendo aqui na versão na linguagem de hoje. O Senhor Deus fez este juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Este personagem, ou esta personagem bíblica que nós vamos estudar hoje, é um personagem que aparece poucas vezes na palavra de Deus, mas que assume uma importância fundamental quando nós chegamos lá no Novo Testamento e comparamos o sacerdócio levítico, que nós estudamos na aula passada. Nós demos uma introdução ao assunto, ainda não esgotamos o assunto, mas eu creio que é importante a gente já estabelecer essa comparação para que a gente possa crescer e trabalhar dentro desse sacerdócio. Nós temos esse personagem aparecendo em 3 ocasiões na palavra de Deus, né? Em Gênesis 14, de 18 a 20, onde Melquisedeque é apresentado. E é interessante, né? Nós estamos analisando o sacerdócio que transcende o tempo, porque até então nós estudamos o sacerdócio de Levi, quer dizer, o sacerdócio levítico. Todos os sacerdotes de Israel eram descendentes da tribo de Levi. E como descendentes da tribo de Levi, eles tinham esse status. Somente quem era da tribo de Levi, e especialmente da família de Arão, da sua ascendência, quer dizer, descendente de Arão, é que podia ministrar como sacerdote sobre Israel. Mesmo os outros levitas também faziam parte da família de Levi, mas não eram especificamente da casa de Arão. Eles tinham funções no templo, eles eram respeitados na comunidade, muitas vezes eles faziam um trabalho itinerante, principalmente na época em que o templo foi desprezado, mas eles não eram admitidos como sacerdotes. Eles não podiam fazer as mesmas coisas que o sacerdote fazia. Nós vimos na aula passada que havia coisas que somente o sacerdote podia fazer. Só ele podia manipular as coisas sagradas, só ele poderia fazer o sacrifício e apresentar o sacrifício. Ele era o responsável pela manutenção do culto. Então, a casa de Arão, a família de Arão,
vai trazer uma família de sacerdotes. E quando, na época de Neemias, foi preciso restabelecer o sacerdócio, porque o templo fora reconstruído, mas não havia sacerdotes suficiente, foi necessário também, na época de Esdras, fazer uma investigação de quais eram as ascendências daqueles que se apresentavam como sacerdote. Todos aqueles que não puderam provar, através de uma linha de genealogia, por isso a genealogia era tão importante, que era da tribo de Levi, da casa de Arão, foi expulso do sacerdócio e não pôde continuar exercendo. Ok? Pois bem, nós temos aqui um sacerdote que não pertence à tribo de Levi. Aliás, ele é apresentado até antes de Levi ter nascido. Ele é apresentado na época do patriarca Abraão. Abraão é pai de Isaac, Isaac pai de Jacó, e Jacó pai de Levi. Então, notem que ele é um sacerdote que já existia, e é um sacerdote que é reconhecido por Abraão. Nós vamos ver isso. Depois, esse sacerdote é citado apenas mais uma vez no livro dos Salmos, no Salmo de número 110, e é citado num versículo apenas. Mais tarde, no livro de Hebreus, nós vamos ter um desenvolvimento da teologia acerca deste assunto. Olha só, vamos dar uma olhada aqui. É o texto que apresenta o de Gênesis, né, 14, de 18 a 20, só esses 3 versículos que falam. E Melquisedeque, que era de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, que aqui Abrão ainda está com o nome, antes dele ter sido trocado por Deus, né, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte, o dízimo, de tudo que havia trazido de volta. Algumas informações importantes aqui. Primeiro, esta passagem, ela faz parte de um contexto muito importante na história de Abraão. Abraão tinha trazido seu sobrinho Ló, houve um momento que eles não puderam continuar juntos, e o seu sobrinho escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, um lado muito mais aprazível, com cidades e tal, e deixou o seu tio do outro lado, que era um lado mais árido e com menos cidades e tudo. E Ló foi e acabou se envolvendo na cidade de Sodoma, e lá na cidade de Sodoma ele passou a fazer parte, né, de toda aquela, tudo aquilo que aconteceu. Muito antes de Sodoma e Gomorra serem destruídos, aconteceu uma guerra. Os reis que eram da Mesopotâmia, da antiga Babilônia, fizeram uma coligação e vieram atacar os reis que pertenciam àquela região ali do sul da Palestina. Na Bíblia, esse momento é designado como a guerra de 5 reis contra 4. A coligação que vieram dos reis mesopotâmicos era liderada por um homem chamado Kedorlaomer. Kedorlaomer é inclusive identificado com Hammurabi, que foi um rei que estabeleceu leis que mais tarde vão ser aproveitadas por Moisés. Pois bem, houve essa guerra, Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas perderam a guerra e foram levados cativos, foram levadas as mulheres, as crianças, né, as mulheres para serem concubinas e as crianças para serem escravos, e os homens também. Provavelmente os homens seriam mortos. E tudo que havia de riqueza ali foi levado também. Quando Abraão ficou sabendo disso, ele juntou um exército de 317 a 318 homens nascidos na sua casa. Então, notem que Abraão era um clã, né? Não era
dois, um senhor e uma senhorinha andando no deserto, ele com quase 100 anos, ela com quase 90. Não, ele era um sheik do deserto. Ele tinha homens, ele tinha escravos, que não eram bem escravos, eram servos que estavam com ele. Ele vivia dentro de um clã que ele mesmo era o centro desse clã. E ele junta, para você juntar 318 homens, é preciso muita gente, é preciso que seja um grupo grande, você tem que deixar gente para cuidar da segurança e tal. Mas ele pegou esses 300 guerreiros, 318 ou 17 guerreiros, e foi atrás do seu sobrinho. E lutou contra os reis da Mesopotâmia, que também eram sheiks, né? Talvez tinham o título de rei também, e conseguiu recuperar tudo. Deus esteve com ele. Quando ele estava voltando, trazendo toda aquela coisa, o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, souberam que ele havia recuperado, foram ao encontro dele para tentar negociar, porque pela lei, pelo costume, ele teria vamos dizer assim, a prevalência de ficar com os despojos. Então, quando ele chega, mas antes disso, ele passa por uma localidade que vai ficar muito famosa na história. Essa localidade é a localidade de Salém, que é, na verdade, a cidade de Jerusalém antes de Davi a conquistar. Só um parênteses aqui, a cidade de Jerusalém, ela foi uma cidade independente, já desde muito antiga, não se sabe exatamente quando ela surgiu, e ela teve o nome de Salém durante muito tempo. Depois ela foi conquistada pelos jebuseus e passou a ser chamada de Jebus. Quando Davi assumiu seu reinado, ele entendeu que aquela localidade onde Jebus ficava era uma localidade muito boa, era uma localidade que tinha grandes vantagens de ser o centro do seu reino, e ele vai até aquele local e conquista dos jebuseus essa localidade, e ao conquistar dos jebuseus essa localidade, ele muda o nome para Jerusalém. Ele junta o nome antigo Shalom, que é paz, e Jeru, que é uma palavra muito parecida com templo, né? Ou casa. Então, um templo da paz, a casa da paz. Pois bem, Melquisedeque era rei de Salém. Melquisedeque em hebraico é interessante, porque diz assim, veio encontrá-lo Melquisedeque, Salém, porque a palavra Melk significa rei. Melquisedeque significa rei de justiça, Melquisalém, rei de paz. E Abraão, ele reconhece Melquisedeque como um sacerdote de El Elyon. Vamos nos lembrar que Abraão adorava o Deus que era El, mas que era chamado de Yahvé, ou Jeová. E ele encontra um adorador de um Deus com nome diferente, El Elyon, Deus Altíssimo. Mas ele reconhece neste homem uma autoridade do verdadeiro Deus. E ao fazer isso, ele dá o dízimo de tudo aquilo que ele recuperou, que era o seu despojo, e além de dar o dízimo, ele também se deixou ser abençoado por este homem, porque ele reconheceu neste homem uma autoridade espiritual. Este homem foi até ele trazendo pão e vinho, que eram sinais de hospitalidade. Então, este homem que aparece é justamente Melquisedeque. Esse é o primeiro texto onde ele aparece. O outro texto está aqui, olha. E o Senhor Deus fez este juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre. Deixa eu sair aqui da frente. Na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Está lá no Salmo 110, versículo 4. Que é dirigido ao rei de Israel, não se sabe direito. E o que está bem aqui atrás de mim, né? Que diz aqui, ó. Aqui. Disse Yahvé a Adonai, é assim que começa o Salmo de número 110. Ok?
Essas são as duas passagens que falam de Melquisedeque no Antigo Testamento, nós vamos voltar a elas, mas nesse momento aqui eu gostaria de passar um pouquinho para frente, falar um pouco aqui sobre o sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico, ele foi estabelecido na época do deserto, quando o tabernáculo do deserto foi construído. Mas ele, com o tempo, quando chegou a época de Jesus, ele tornou-se obsoleto, e por várias razões. Ok? A primeira delas é que o sacerdócio estava muito ligado ao tabernáculo. Quando o tabernáculo entrou na Terra Prometida e estacionou, os sacerdotes circulavam ao redor do tabernáculo e do tabernáculo eles faziam o centro das suas ações. Quando o tabernáculo foi substituído pelo templo, na época do rei Salomão, foi estabelecido todo um ritual de um novo sacerdócio, embora ele tivesse as bases do sacerdócio antigo. Era um sacerdócio que dependia, né, do tabernáculo, mas passou a depender do templo. Vamos nos lembrar que no Antigo Testamento nós temos uma destruição do templo. Nessa época, enquanto o templo esteve destruído e o povo esteve na Babilônia, a função sacerdotal durante 70 anos quase desapareceu. Tanto é que muitos sacerdotes mudaram de profissão. Muitos sacerdotes passaram a ter profissões diferentes. Quando eles voltam e o templo é reconstruído, é preciso purificar, inclusive, o sacerdócio e restabelecer quem era sacerdote de verdade. Para isso, as genealogias eram muito importantes. Os judeus guardavam as suas genealogias, eles tinham que provar, eles tinham que mostrar, olha, eu sou filho de fulano, que é filho de Beltrano, que é filho de... e tal, e tal. Por isso, tantas genealogias aparecem no Novo Testamento, ou melhor, no Antigo Testamento, e também no Novo. O Novo começa com uma genealogia. Porque para o judeu, a genealogia era a única maneira de provar a sua ascendência, de que tribo você era. E essa era uma memória ancestral, as pessoas decoravam as suas genealogias para que pudessem dizer, olha, eu sou filho de fulano, filho de Beltrano, até que se estabelecesse alguma coisa em comum com aquela pessoa que estava, de alguma forma, participando desse sacerdócio. Ok? No Novo Testamento vai acontecer um desastre ainda maior para o sacerdócio. Quando Jesus morre, ele que é o sacrifício perfeito, ele que deu a sua vida pelos pecados, não há mais sentido nos sacrifícios que são oferecidos no templo. E, portanto, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Não há mais sentido em toda aquela legislação que envolvia a questão dos sacrifícios. Toda a legislação sacrificial perde o seu sentido, ou melhor, cumpre-se na pessoa de Jesus e não precisa mais ser renovada, porque uma vez cumprida, foi realizado de uma vez por todas. Hebreus vai se preocupar em mostrar que Jesus é o sacrifício perfeito, que depois do sacrifício de Cristo, não há mais necessidade de sacrifícios, como o sacrifício de bodes, de animais e tal. Tudo isso se torna obsoleto. Portanto, aquele que ministrava estes sacrifícios, com o cessar dos sacrifícios, também se torna obsoleto. Então, o sacerdote de Levi, ele foi estabelecido na época em que o tabernáculo foi construído, enquanto o tabernáculo, que se transformou em templo, teve a sua função, o sacerdócio de Levi, o sacerdócio levítico, o sumo sacerdote, os sacerdotes que auxiliavam no trabalho de sacrifícios, eles se tornaram obsoletos. Eles não eram mais necessários. Houve uma crise entre os judeus. De fato, até hoje, não há mais sacerdotes na religião judaica, porque a religião judaica passou a ser uma religião baseada num livro, em leis, em regulamentos, mas que não tem mais sacrifícios, porque, inclusive, existe um impedimento genético
Há uns dias atrás eu li uma notícia de que havia nascido pela primeira vez em Israel uma novilha ruiva, uma novilha de pelo avermelhado. Durante muitos anos não conseguia-se ter, porque essa novilha é que era a novilha que era feita, oferecida em holocausto, e o seu pó era usado nas águas purificadoras, que nós vamos ainda estudar no livro de Levíticos, e estas águas purificadoras eram aspergidas sobre todas as coisas do templo, para que o templo pudesse ser usado. Então, a consagração do templo não pode ser feita. Hoje os judeus não têm um templo. O lugar onde eles querem construir o templo está a mesquita de Aqsa, e há outras, há pelo menos duas, é chamada Esplanada das Mesquitas, é justamente o local onde o templo de Jerusalém ficava. E pertence aos árabes, pertence aos palestinos, na verdade pertence à religião muçulmana. Vocês imaginam o tamanho da encrenca, o tamanho da guerra que vai haver se os judeus resolverem destruir aquela mesquita que, conforme o entendimento religioso islâmico, foi dali que Maomé foi levado ao céu num cavalo, e dali ele ascendeu aos céus. Então é um campo minado aquilo ali. Então, por isso, o sacerdócio não tem mais significado em Israel. Hoje, se for restabelecer o sacrifício em Israel, você vai ter que fazer toda uma pesquisa genealógica para tentar chegar novamente ao sacerdócio levítico da família de Arão. Os judeus têm lá as suas tradições, as suas genealogias, e eles sabem quem é. Tanto é que da família Cohen é a palavra hebraica para sacerdote. Então, notem que nós estamos aí diante de algo que é histórico, que está muito forte nisso. E aí vamos fazer o seguinte, né? Quem é esse Melquisedeque? Quem é esse homem? Deixa eu abrir para vocês aqui a Bíblia. Deixe-me deixar aqui essa figura tão bacana assim por detrás de mim. Ficou bacana isso, gostei. E eu quero aqui compartilhar com vocês o texto da Bíblia que nós estamos usando para ver aqui, né? Foi aqui que a gente estudou Apocalipse e tal, e é aqui que nós vamos estudar esse texto de Gênesis 14, né? Gênesis 14, que fala justamente desse texto que nós temos. Então, olha só, essa guerra de 4 reis contra 5, da qual eu te falei, né? Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, e Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bel, que é Zoar. Ok? E aí tem aqui a descrição da guerra e tal. Vamos lá. Na tradução da linguagem de hoje, nós temos aqui como é que ocorreu a guerra e tal, e aí nós temos o que aconteceu. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão. Versículo 12 diz, Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. Levaram também tudo que era dele, família e tudo. Ok? Um homem escapou e foi contar tudo a Abraão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Mamre, os carvelais de Mamre. E tal. Quando Abraão ficou sabendo que seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra, todos eles 318 ao todo, nascidos em sua casa. Ok? E ele foi lá, tem aqui a descrição da guerra e tal. Depois de haver derrotado Kedorlaomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no Vale de Salvé, também chamado de Vale do Rei.
Olha que interessante. E Melquisedeque, que era rei de Salém, aqui tem, né? Salém, o mesmo que Jerusalém, e sacerdote, notem, ele não era sacerdote levítico, porque Levítico nem existia ainda. Trouxe pão e vinho, que era um símbolo de hospitalidade usado pelos habitantes. É interessante que mais tarde Jesus vai usar justamente o pão e o vinho da ceia da antiga aliança, que era usado numa das festas da antiga aliança para estabelecer a nova aliança. Então, de certa forma, ele já fez uma ligação a Melquisedeque. Era impossível que os judeus, que os discípulos, não tivessem feito essa ligação, porque a história de Melquisedeque trazer pão e vinho é muito conhecida. Até hoje, em Jerusalém, as pessoas, quando chegam em Jerusalém pela primeira vez, às vezes, né, quando são turistas e tal, quando chegam em Jerusalém, para conhecer a cidade de Jerusalém, elas param num determinado ponto, tá? Numa montanha, não é mais num vale, mas é numa montanha. E nessa montanha, onde você vê praticamente Jerusalém todo, normalmente o guia ele tem pão e ele tem vinho dentro das coisas. Ele pega o pão, joga um pouco de sal, que é símbolo de purificação, e oferece. Tá? Olha, isso é uma tradição em Jerusalém. Eu lembro quando eu estive lá, a nossa guia ela falou, olha, isso é uma tradição. Então, eu não sei a razão dessa tradição, tal, e todo o pessoal que estava comigo, que era gente da igreja, a maioria, olhou para mim assim, né? Ela percebeu, você sabe? Eu falei, eu sei. Ah, que bacana, então eu quero saber também. Eu peguei a Bíblia e li esse texto. Ela ficou emocionadíssima. Eu falei, nossa, então é uma coisa de 1.600, 1.700 anos antes de Cristo. Tem 3.700 anos que isso é feito em Jerusalém. Então, se vocês percebam como é importante essa tradição de oferecer pão e vinho para quem chega em Jerusalém pela primeira vez. Quem lançou essa ideia, quer dizer, quem começou essa tradição, foi o próprio Melquisedeque. E ele abençoou Abrão. Normalmente, Abrão, que era o herdeiro das promessas de Deus, tinha a promessa, em ti serão benditas todas as famílias. E poderia dizer, peraí, meu amigo, calma lá, quem me abençoa aqui sou eu. Mas ele reconheceu que aquele homem era um sacerdote do Deus Altíssimo, o Deus que ele servia, e ele reconheceu a autoridade deste homem. E ele disse o seguinte, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos, os seus inimigos nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta, o dízimo. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão, fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu, eu levanto as mãos diante de Yahvé, o Senhor, o Deus Altíssimo, note, ele faz uma identificação imediatamente, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim nunca você poderá dizer, eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram, mas os meus aliados, Aner, Escol e Manre, podem ficar com a parte deles. Era lei, despojo. Note que ele não quis compromisso com o rei de Sodoma, mas ele quis um compromisso e pagou o dízimo ao rei de Salém, Melquisedeque. Melqui-Salém, rei de justiça e rei de paz. Então, notem que Abraão viu e reconheceu em Melquisedeque alguém a quem ele devia o respeito de um sacerdote. Então, esse sacerdócio, portanto, é um sacerdócio que já existia antes de ser estabelecido o sacerdócio levítico. Mas o sacerdócio levítico tinha sua função. Ele era ministrado no templo, para o templo.
para os sacrifícios, porque os sacrifícios eram importantes para a manutenção da santidade do povo de Israel. Deus queria ensinar ao povo de Israel a importância do sangue, a importância da vida que havia no sangue, e de como estes sacrifícios eram aceitos por Deus como uma expiação pelo pecado, como uma cobertura para os pecados. Outro texto que vai falar sobre Melquisedeque é um texto muito interessante, é o Salmo 110, que é um salmo de intronização. Muita gente acha que o Salmo 110 foi composto no período dos reis asmoneus. Depois eu vou explicar isso em outra aula, porque houve uma época, nenhum rei podia ser sacerdote, nenhum sacerdote podia ser rei, porque eles eram de tribos diferentes. Judá era a tribo dos reis, e Levi, a casa de Arão, era a tribo dos sacerdotes. Nenhum rei podia ser as duas coisas, e poderia. Houve um caso de um rei, o rei Manassés, que quis ministrar como sacerdote, e o sumo sacerdote o repreendeu. Ele mandou prender o sumo sacerdote. Quando ele estendeu o dedo dele ficou leproso, e a lepra foi tomando conta. Tiraram ele do templo correndo, para que ele não contaminasse o templo, e ele ficou leproso pelo resto da vida, que durou mais 10 anos. Deus não admitia uma mistura entre esses dois ofícios, o ofício de sacerdócio e o ofício de rei. No entanto, o Novo Testamento vai dizer que Jesus é rei e sacerdote. E no período interbíblico vai haver um sacerdote que vai se rebelar contra os sírios, que eram representantes da Grécia, e estavam aliados ao processo de helenização, queriam fazer do povo judeu um povo que adorasse os deuses olímpicos, os deuses da mitologia grega. E esse sacerdote, Matatias era o nome dele, ele se revoltou e matou o emissário, e criou uma revolta. Ele e os seus filhos fugiram para a montanha, e um dos seus filhos ficou famoso pelo apelido e deu origem à maior rebelião que houve no período interbíblico, chamada Revolta dos Macabeus. O nome do filho dele era Judas Macabeu, e ele, depois que ele conseguiu, de certa forma, expulsar os sírios de Israel e restabelecer a religião judaica, os filhos dele assumiram o reinado de Israel e criaram uma dinastia chamada dinastia Asmoniana, ou Asmoneia, onde o rei era sacerdote. E muitos acham que o Salmo 110 foi composto para esse rei. Eu discordo. Eu discordo. Aqui fala da perspectiva messiânica, mas é interessante como é que o Salmo começa. Olha só. O Senhor Deus disse ao meu Senhor. Em hebraico, esse texto está escrito assim: Yahvé disse a Adonai. Yahvé e Adonai são dois títulos de Deus. Então, é estranho, né? Deus falando com ele mesmo. Mas a ideia, Adonai, meu Senhor, também era aplicado ao rei. Então, Israel, né, Yahvé disse ao meu Senhor o rei. Note que aqui, embora no hebraico não exista o rei, a linguagem de hoje coloca aqui, mas a Bíblia, na revista atualizada, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita, e isso era uma perspectiva messiânica. Nós temos isso em Colossenses 3, Hebreus 1, Hebreus 8, Hebreus 10 e tal, onde Jesus é convidado pelo Pai a sentar-se à direita dele. Mas, por enquanto, está se falando aqui do rei terrestre, do rei Davi. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Na época de Davi, os inimigos eram os inimigos ao redor. Depois, eles vão se transformar nos inimigos de uma perspectiva muito maior. Não é somente o restante do mundo, mas são os inimigos espirituais, são as potestades, até que o último inimigo seja derrotado, que é a morte. Então nós temos, nesse Salmo 110, o início aqui de uma perspectiva que vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, quando chega em Jesus Cristo, engloba tudo de mal que existe no universo. São esses os inimigos de Deus.
E Deus está dizendo ao rei, ao seu ungido, aquele que foi ungido para ser, e a palavra ungido em hebraico é Messias, ao seu Messias, que ele vai ficar sentado ao lado do rei, enquanto ele vai derrotando os seus inimigos. O Senhor enviará de Sião, Sião é a cidade de Jerusalém, representada aqui por um dos seus montes, o cetro do seu poder. Então o governo virá de Jerusalém, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. Então, aqueles que vão seguir o rei vão se apresentar voluntariamente. No dia do teu poder, com santos ornamentos. Então, os jovens, o povo, estará ornamentado como se fossem sacerdotes. Mas eles não podem ser sacerdotes. Como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. E aí vem o versículo 4, né? Então, olha aqui, o versículo 4 diz, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote, e aí a referência a Hebreus em vários textos, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ó rei, né? Está aqui. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Então, notem que aqui no versículo 5 diz, ó rei, Deus está do seu lado direito e derrotará reis no dia em que se irá. Então, note que o Messias será usado para derrotar aqueles que são contra Deus. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda parte, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Então, note bem como este salmo que fala sobre Melquisedeque, fala de Melquisedeque num contexto messiânico. Deixa eu pegar aqui o Salmo 110, versículo 1, né? Que vai trazer justamente esse conceito, contexto messiânico, embora aqui, nesse momento, esteja se falando da intronização de Davi, talvez da intronização de Salomão, nessa ideia, e talvez esse salmo tenha sido usado na intronização de todos os reis descendentes de Davi. Pois bem, aí nós não vamos ter mais nenhuma menção a Melquisedeque no Antigo Testamento. Os essênios, no período interbíblico, vão fazer menções a Melquisedeque e muitas lendas vão surgir acerca de Melquisedeque nesse período interbíblico e depois no judaísmo posterior. Por exemplo, muitos começam a identificar este Melquisedeque com Sem, filho de Noé, que viveu tantos anos e tal, porque ninguém sabe de onde ele veio, quem é esse homem. Para o judeu, a única coisa que para você saber quem alguém é, você tem a genealogia da pessoa, de que tribo ele é, de onde ele apareceu, qual é, ele é filho de quem, ele é pai de quem, qual a descendência, se ele era rei em Jerusalém, como é que ele veio a ser rei em Jerusalém. Ninguém sabia. Alguns começaram a achar que ele era um anjo. E teve alguns também, principalmente na época dos essênios, né, aquela seita do deserto, que deu origem aos manuscritos de Qumran, que ele era, na verdade, o arcanjo Miguel, que tinha se materializado para abençoar Abraão. Outros acham até que e aí normalmente mais cristãos, que era o próprio Jesus antes de se encarnar. E outros acham que era até o Espírito Santo. Todas essas especulações não têm base bíblica, não têm nenhum fundamento bíblico, ok? Porque não há, a Bíblia iria dizer, se fosse 100, né? Se fosse realmente 100, outros acham, 100, é justamente ele. Porque dos filhos de Noé, ele seria o pai dos semitas, mas não há nenhuma evidência, nem plausibilidade nisso. E é um anjo? Não, não é um anjo.
Não há nenhuma indicação. A Bíblia, quando fala de anjos, ela diz claramente que são anjos. Ok? Vamos lá para o texto, primeiro dos textos onde aparece o Melquisedeque, que fala desse sacerdote, desse sacerdócio, que é o texto de Hebreus 5. Hebreus 5 está falando aqui, o argumento de Hebreus 5 é de que Jesus é sacerdote. Note o que se diz aqui, né? Capítulo 5. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens. Então, note, escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Está falando do sacerdócio levítico. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. Então, ele é uma pessoa que tem que entender que as pessoas são pecadoras, assim como ele é. Tanto é que o sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifício por si mesmo também. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios, não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Até aí a gente está falando do sacerdócio levítico, Levíticos 9, 7. Está lá. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Quem é que escolhe? É Deus. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser o grande sacerdote, ou o sumo sacerdote, como aconteceu com Arão, Êxodo 28, 1. Tudo isso nós já vimos. Assim também Cristo não tomou para si a mesma honra de ser grande sacerdote, de ser sumo sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse, olha que interessante, você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Onde é que ele diz isso? Salmo 2, versículo 7. Aqui, ó. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Onde é que isso é dito a Jesus? No seu batismo, que na verdade foi a sua unção para a função messiânica. Por que unção? Porque o Espírito Santo desceu sobre ele. A unção era feita com óleo, simbolizando o Espírito Santo. O que é melhor, ungir com óleo ou ungir com o próprio Espírito Santo? Então, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, ele está sendo ungido na sua função messiânica, é por isso que a partir daí ele começa a agir como Messias, ele começa a agir como rei, porque o rei era ungido, como sacerdote, porque o sacerdote era ungido, e como profeta, porque o profeta era ungido. As funções que recebiam unção, os ofícios que recebiam unção no Antigo Testamento são esses três. Então, nós temos aqui já o reconhecimento do Pai de que Jesus é o Filho de Deus, e, portanto, ele gerou e ungiu. Em outro lugar das Escrituras também ele diz, você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Onde é que está isso? Salmo 110, 4. Então, primeiro lugar onde Melquisedeque vai aparecer, segundo a ordem, aqui é justamente esse texto do Salmo 110, 4, que nós vemos aqui. O segundo texto, olha só, é no capítulo 6, versículo 20, tá? Então, olha que interessante, está aqui argumentando que Deus prometeu que ele seria o sacerdote, né? E diz assim, por isso Deus, versículo 17 do capítulo 6 de Hebreus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Essa ideia de penetrar além do véu é o véu da presença de Deus, que é representado por aquele véu do sumo sacerdote. Quem é que penetrava o véu? O sacerdote.
No templo, o único que podia penetrar o véu era o sacerdote, era o único que podia entrar na presença de Deus. Então, Jesus está nos convidando para entrarmos na presença de Deus. Mas com que autoridade? Porque ele é sacerdote. E ele é sacerdote, olha só. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme o Salmo 110. Então, notem que o sacerdócio levítico estava se tornando obsoleto e iria acabar. Jesus era sacerdote, mas não era sacerdote segundo a ordem de Levi. E aí é que vai entrar justamente o capítulo 7 de Hebreus, que é o capítulo que mais fala sobre o Melquisedeque. Um pouquinho antes aqui, se nós olharmos aqui, nós vamos ter aqui, é o texto que nós vimos. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós. Ele se tornou para sempre o grande sacerdote. Vamos lá. Tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois bem, quem é esse Melquisedeque? Porque este Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, antes de Abraão. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo que ele havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei de justiça, Melquisedeque, e porque ele era rei de Salém, Melquisalém, o seu nome também quer dizer rei de paz. Então, ele é rei de justiça e rei de paz. Olha aqui, ó. Salém quer dizer paz e Gênesis 14 vai contar essa história. Não se conhece o pai nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. Na outra versão aqui diz assim, olha só. Depois é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Significa que o Melquisedeque, por isso que muitos achavam que ele era anjo. Mas isso significa que Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, nunca nasceu do nada? Não, é que ninguém sabe. É sem pai, sem mãe e sem genealogia, porque ninguém sabe essa genealogia. Então, note, com este sacerdote não se faz o mesmo que se fazia com os sacerdotes levitas. Para se provar que era sacerdote levita, você tinha que ter a sua genealogia, tinha que dizer quem era o seu pai, quem era a sua mãe, quem era o seu avô, quem era o seu bisavô, quem era o seu tataravô, até chegar em Arão. Se não chegasse em Arão, você não podia ser sacerdote. E não podia ministrar nas coisas sagradas. Mas este, embora seja reconhecido pelo próprio Abraão como sacerdote, não se sabe nada dele. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Então, se não sabe nem quando nasceu, nem quando morreu, você tem uma impressão de uma eternidade. Não quer dizer que ele seja eterno. Mas na história, ele fica assim como uma figura que surgiu e que não desapareceu. Está aqui, ó. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como o Filho de Deus, então a semelhança está aqui. Ele continua sacerdote para sempre. Vejam como o sacerdote era como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo que havia tomado dos inimigos da batalha. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes, que são descendentes de Levi, têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Então, note, um descendente de Abraão recebe o dízimo do povo. Aquele que recebe o dízimo do povo pagou o dízimo na pessoa de Abraão ao sacerdote de Jerusalém. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado da batalha e o abençoou.
Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Não há dúvida que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como dizem as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Esse continua vivo aqui porque as Escrituras não falam nada da morte de Melquisedeque, não quer dizer que ele continua vivo. Então, daí que vem essa ideia. Ou ele é anjo, ou é o Espírito Santo. Não, não. Ele é apenas um símbolo dessa eternidade. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou. Pois Levi não tinha nascido, por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. A lei que o povo de Israel recebeu no sacerdócio dos levitas, né, se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote, da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, e não da ordem de Arão. Porém, quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas estas coisas, pertencia a outra tribo, a tribo de Judá. Nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. É sabido que, por nascimento, o nosso Senhor pertencia à tribo de Judá. E Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito dos sacerdotes. Note que ele está tentando mostrar, o escritor de Hebreus, está tentando mostrar que Melquisedeque é o símbolo de um sacerdote que está para além do tempo. É um símbolo de um sacerdócio que está como se fosse um sacerdócio celestial. Lembra que quando Moisés reconstruiu o tabernáculo, onde os sacerdotes levitas iriam servir, ele copiou de algo que ele viu no céu. Depois, no Apocalipse, abre-se o templo, mostra-se o sacerdócio, e mostra-se o templo de Deus, mostra-se o santíssimo lugar, e quem está ministrando ali é Jesus, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o que diz aqui, continuando. Tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim, a vida de Jesus Cristo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim, a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil, a lei dos sacrifícios e das ofertas, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Além disso, há um juramento de Deus. Não houve juramento quando outros se tornaram sacerdotes. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse: você será sacerdote para sempre. Portanto, esta diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor, a nova aliança, que é no coração, não é mais na tábua, não é mais na pedra. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos, porque morriam e não podiam continuar o seu sacerdote. Mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. Por isso ele pode hoje sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor deles. Então, lá em 1 João diz assim, né, que essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. O advogado aí é a figura do sacerdote, é aquele que intercede por nós. Por isso
Jesus é o grande sacerdote, é o sumo sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores. Qual é a função de Levi? Separar, é santificação. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros sumos sacerdotes, os grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifício todos os dias. Primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todos, quando se ofereceu a si mesmo. Está aqui. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem sumos sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho que se tornou perfeito para sempre. Depois nós vamos ver essa perfeição do sacerdócio de Cristo. Mas isso aqui já nos dá uma ideia de quem é Jesus Cristo, de como Jesus fez e é sacerdote sem ser da tribo de Levi. Ele é de um sacerdócio que vai para além do tempo, um sacerdócio que já existia quando Levi nasceu. E aí entra justamente essa nossa lição de hoje, que eu gostaria que você guardasse aqui. Olha só, deixa eu pegar aqui. Esse sacerdócio além do tempo, que nós já vimos aqui, olha, os 3 lugares, já vimos aqui que Melquisedeque significa rei de justiça, Melquisalém, rei de Salém, rei de paz, que são 2 títulos dados a Jesus Cristo, né? Disse Yahvé a Adonai, nós já vimos isso também, e que o sacerdócio levítico tornou-se obsoleto, e agora estamos olhando aqui quem é Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é, deixa eu tirar, rei de Salém, cidade que depois seria chamada de Jerusalém, é a cidade do grande rei, é a cidade que Deus escolheu, de onde o Messias vai reinar. É um rei de justiça, Melqui, rei de Sedeque, justiça. É um rei de paz, Melqui, rei de Salém, paz. É sacerdote do Deus Criador do céu e da terra, sacerdócio que transcende o tempo. É Elion. Ele foi reconhecido por Abraão como sumo sacerdote, por isso foi abençoado por ele. E segundo Hebreus, quem tem superioridade abençoa aquele que está inferior. Nunca ao contrário. Recebeu os dízimos, porque ele tinha o direito de receber, como sacerdote. E recebeu Abraão com pão e vinho, que depois foi tornado por Jesus o símbolo da nova aliança. Então percebam que homem extraordinário é esse Melquisedeque. Nós vamos estudar isso um pouco mais, vamos aprender um pouquinho mais acerca desse assunto, mas por hoje nós vamos ficar por aqui. Deus te abençoe, que a graça de Jesus esteja sobre você, que você possa aprender que Jesus Cristo veio cumprir tudo aquilo que a lei estipulou. Ele era sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque, ele era rei sobre Israel e sobre todas as nações. Ele era também o profeta perfeito, aquele que falava perfeitamente as palavras de Deus. E é interessante, porque a Bíblia vai nos dizer que ele também nos adotou como seus irmãos, Deus nos adotou como seus filhos, e sendo nós da família do sumo sacerdote, nós também somos sacerdotes. Por isso nós não precisamos de sacerdotes humanos. O pastor não é sacerdote. O pastor é sacerdote como todos os membros da igreja são. Todos têm acesso direto ao Pai. Nós não precisamos mais de sacrifício, nós não precisamos de intermediários entre Deus e os homens. Nós já temos um único intermediário, que é Jesus Cristo. Ele ofereceu-se a si mesmo como sacrifício perfeito.
Então, essa salvação que Cristo nos dá é uma salvação que faz com que haja um sacerdócio solidário. Nós somos sacerdotes porque somos irmãos de Cristo. E esse sacerdócio vale para nós. Nós podemos nos apresentar a Deus a qualquer momento. Nós podemos interceder por outros, mas para que eles também se tornem sacerdotes. Nós não somos intermediários de Deus com os homens, só Jesus é. Mas ao nos tornarmos irmãos de Cristo, quando cremos no Senhor Jesus, Ele nos convida para nós chegarmos até o trono, aquele lugar que somente os filhos de Arão, os descendentes de Arão, podiam chegar. Deus nos convida a entrar no Santo dos Santos. Que Deus te abençoe e até domingo que vem, se Deus quiser, até a próxima aula ou até daqui a pouco no nosso encontro de comunhão da família Luz do Mundo. Que Deus te abençoe.